Ela falou, não quero voltar pro Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casado. E aí eu fiz de tudo. Fiz tudo que eu podia realmente para que não acontecesse. Só quem tá dentro de casa sabe o que acontece. Tem na palavra de Deus, né? Sobre o divórcio. Ficava nesse conflito, era muito difícil pra mim. E eu pedia muito pra Deus me livrar se não fosse da vontade dele. A paz de Cristo para você. Seja bem-vindo ao canal Família e Casamento, Projeto de Deus. Gostaríamos que vocês assistissem a esse vídeo junto com a gente e deixassem nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Vamos pro vídeo? Então, em 2015, eu era casado e minha esposa, no momento, decidiu que não queria mais estar casada. Ela falou, não quero mais estar casada, não estou feliz e atribuo uma das minhas infelicidades ao casamento. Uau. Eu morava fora, morava nos Estados Unidos e ela falou, não quero voltar para o Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casado. E aí eu fiz de tudo. Fiz tudo que eu podia realmente para que não acontecesse, porque aí entra o conflito do cristão, né, que o cristão não foi casado para se divorciar, uma série de outros conflitos, e eu vou lutar o quanto eu tiver forças para lutar. Agora chegou um momento que ela falou assim, eu não quero mais, eu não quero, simplesmente eu não quero. E aí voltou para o Brasil, a gente assinou os papéis do divórcio, nos divorciamos, isso em dezembro de 2015. Ponto final aqui, acaba uma história aqui, com 2 filhos maravilhosos, o Luca e a Isabela, acaba aqui. Eu fico 1 ano solteiro, tentando assimilar essa situação, principalmente entendendo como cristão que aquilo funcionava. Sendo com os pastores, sendo ministrado, entendendo essa situação. E aí cheguei até, o ponto principal para mim foi o de Coríntios, quando está explicando ali que fala, olha, se você é cristão e busca o Senhor e quer continuar, ok. Se o seu cônjuge não quer, amém, vá em paz. Quem estiver passando por essa dificuldade, você não pode obrigar ninguém a ficar com você. E na igreja tinha muito essa cobrança. Sim. Você não pode, você não... Então, dentro desse contexto, terminou. Acabou, assinamos o divórcio ali, tudo legal. E aí eu passo esse ano tentando todo esse entendimento e orando. Mas o Senhor sabia no meu coração que eu sempre tive esse desejo de ter a família firme. Dia 1º de novembro a gente se encontrou a primeira vez. Gente. Dia 11 de dezembro de 2016 eu pedi ela em namoro. E depois foi dia 1º de janeiro de 2017 eu pedi ela de 18 eu pedi ela em casamento. E aí em 19 a gente casa. Que demais. E aí, quando a Carol entra, ela tá se relacionando com um cara que já foi casado, eu também, como é que é o segundo casamento. Então, eu me encontrei com 4 pastores, amigos, e falei, olha, a minha situação é essa. Eu tô completamente apaixonado por essa menina, é uma menina cristã também, é uma menina com os valores e os princípios do Senhor, e eu quero me casar com ela. Os 4 pastores deram, assim... Falaram, olha, dentro dessa situação aqui, a gente não vê nenhum impedimento. Enfim, vai na fé, vai na... A gente começou a namorar, passou 1 ano e pouquinho, ele foi para Itália, e aí eu ficava fazendo vai e vem, né? Ficava indo visitar, às vezes ele vinha, quando dava. E aí, com 18 anos, ele me pediu em casamento e eu decidi aceitar. E aí fui fazendo um bem bolado com a minha família, com meus pais, porque tinha uma expectativa de que eu ia terminar a escola, que eu ia fazer faculdade e não casar, né? Então foi meio que um baque, um susto. E eu lembro, e meu pai contava muito essa história, que ele falava, a Caroline me enrolou. Ela falou que ia fazer uma faculdade na Suíça, depois ela falou que ela ia fazer uma outra, que era em Milão, e tudo certo, e não sei o que. No final eu não fiz a que eu tinha falado que eu ia fazer. Amo cozinhar, e aí tinha toda essa história com hotelaria. E aí, quando eu recebi o pedido de casamento, e aí foi aquela coisa de vou para uma nova vida, para uma nova... construir a minha família. Acho que sempre foi algo muito meu, essa individualidade de querer fazer as coisas do meu jeito, sabe? Que eu acho que é algo que a gente tem, quando a gente tem uma família, enfim, com pais separados, ou às vezes nem tem pais separados, às vezes tem a família estruturada do jeito, né, tradicional, pai e mãe na mesma casa, mas olha para aquilo e não quer aquilo, quer fazer uma coisa diferente, né? Morar em outro país. E as minhas amigas estavam indo para a faculdade, indo para as baladas, e eu estava
criando a minha vida comprando enxoval. Era uma discrepância, assim, muito grande entre o que eu estava fazendo e minhas amigas. Porque isso veio depois. Na hora que eu estava fazendo, talvez algum lugar do meu subconsciente eu estava percebendo, mas eu não estava vendo tão claramente. E aí tinha todo um contexto também de religião, que eu fui muito fortemente para uma religião, né, para a igreja que ele frequentava e tudo mais. Então, acho que isso conspirou muito. Eram judeus e eu queria saber o que era, como era. Então, eu sempre fui muito aberta a todas as religiões. Eu sempre, e até hoje, é algo muito forte em mim, essa curiosidade. Eu acho que é algo que me traz um crescimento, uma oportunidade de crescimento muito legal. Quando você se abre para conhecer o que o outro está fazendo, por que ele está fazendo. Foi até um dos motivos que eu fui para a igreja, e o motivo que eu saí também. No momento que eu decidi sair, foi em 2000. Eu entrei em 2002 e saí em 2009. Então, foram 7 anos intensos, né, na religião evangélica. Venho de família católica e meu pai sempre agnóstico, meu pai muito, assim, do bem e querendo entender. Acho que eu venho um pouco mais com essa característica do meu pai, de ser mais aberto. Aí fui viajar para a Índia, fui, sei lá, aprender sobre várias outras religiões. Acho que quando eu saí da igreja foi o momento que eu fui me reconectar comigo mesma. De falar assim, eu não quero que nenhum dos valores que me foram impostos, nem de relacionamento principalmente, por exemplo, a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso era algo muito forte, porque isso está escrito em um trecho da Bíblia e era algo que foi muito falado na cerimônia do casamento. Eu lembro que pessoas, assim, que eu respeito muito e que eu gosto muito até hoje, pessoas ficaram muito perplexas e assustadas com a maneira que isso foi colocado. Então, é claro que tudo tem tem tons de comunicação, né? Então, tem alguns que vão entender, tem outros que não querem nem saber, acham normal, e tem outros que ficam perplexos. E eu lembro hoje dessas pessoas, eu entendo, porque é esse machismo estrutural que a gente fala hoje, que a gente vê, que a gente tem total liberdade para conversar e para trocar, né, sensações e emoções. Naquela época a gente não tinha. Então, eu acho que eu acabei indo muito para isso de eu tenho que fazer o que está sendo dito para mim fazer. Fui fazendo tudo o que eu achava e tudo o que eu podia fazer para dar certo. E aí eu vi que eu não estava bem e que eu não estava feliz. O que você pode se dar ao luxo? De trabalhar na igreja. E eu me enfiei na igreja, falei, eu vou trabalhar, vou fazer. Então, eu era voluntária, fui fazer curso, fui aprender, fui gastar meu tempo com algo que era para mim. Porque isso é o que eu preciso e o que eu vejo até hoje. Então, se você falasse assim, a Carol com 25 faria? Não sei. A Carol hoje faria? Depende muito. Eu poderia trabalhar, eu poderia ser mãe, eu poderia cuidar. Eu preciso de tempo sozinha comigo. Isso é fato, assim, que eu já me conheço. Então, quem está comigo precisa saber que eu preciso de um meu tempo sozinha. Então, um momento da semana, eu não quero ter ninguém perto de mim, eu quero ficar comigo. Eu sou uma pessoa que eu também já me conheço melhor, então eu sei que eu preciso ter um momento com meus filhos, ter o meu momento trabalhando, ter o meu momento com as minhas amigas. Se eu não encontro minhas amigas durante aquela semana, assim, nenhum momento, fica assim, o que está acontecendo? Parece que faltou alguma coisa. Então, eu encontrei hoje um equilíbrio que está funcionando para mim hoje, mas eu não sei se... Depende muito de qual situação qual formato. Aquele formato antigo, com certeza não. Venho de uma família que as mulheres todas são personalidade forte, todas foram sempre muito independentes e sempre trabalharam com coisas que elas queriam, né? Então, assim, e foram atrás de conquistar o seu sonho, de conquistar a sua independência financeira, todas elas. Então, eu acho que isso vem muito da minha genética, da minha criação e da minha personalidade, né? Então, acho que eu precisava ter isso. E o que mais... assim, chocou, eu acho que era muito isso, que os meus pais sabiam e queriam que eu fosse alguém. Alguém que, profissionalmente falando, tinha muito esse incômodo neles de, meu Deus, e agora a Caroline vai ficar 100%
assim, tendo que ser mulher, dona de casa, mãe de família, né? E é uma parte, sem menosprezar, porque é uma parte que eu amo ser. Eu amo ser dona de casa, eu não escondo isso. Mostrei muito durante a pandemia. Defendi um pouco essa bandeira de a gente pode ser dona de casa e não ser a dona de casa no padrão que a gente menospreza, né? Naquele padrão de uma mulher que fica submissa ao marido, que não trabalha, que não sai de casa, que não tem cultura, que não tem informação. Não, é uma mulher culta, é uma mulher inteligente. Existe esse estereótipo que a gente tem que seguir isso, né? E aí acho que tem essa parte em mim que gosta muito de ser essa mulher e tem essa parte em mim que gosta de ser essa outra mulher. E eu dou graças a Deus que a gente está nesse mundo rompendo esses padrões e dialogando sobre esses assuntos para que eu e muitas mulheres, que a gente tenha a liberdade de ser quem a gente é e quem a gente quiser ser e mudar quantas vezes a gente precisar mudar. Eu acho que a essência da gente é algo que eu vim falando muito nesses últimos tempos sobre essência também. Eu acho que foi exatamente porque quando a gente é muito novo, a gente tem a nossa essência, mas a gente ainda não sabe direito como ela é e o que fazer com ela. Então, qualquer coisa que vem se mistura com aquilo e pode ofuscar, né, encobrir a sua essência e você não saber muito bem o que você tem que fazer, para onde você quer ir. Você se mistura. E aí, quando eu me separei, eu peguei aquela essência e eu fui entendendo quem eu era de novo. E tentando tirar as coisas que vinham, vamos supor, traumas de infância, as coisas que vinham, que a minha família me impôs a fazer, coisas que eram do meu ex-marido, coisas que eram da igreja, coisas que eu fui tentando limpar tudo aquilo e tentar me encontrar e falar, pera, aqui tem eu. E tudo bem essa pessoa era essa essência na criança e depois ela teve esse momento essência aos 18 anos, até os 28 que eu fiquei casada, e aí agora ela mudar. E eu estou muito disposta e aberta, eu quero muito incentivar as mulheres, principalmente mulheres, né, que estão ouvindo a gente, homens também, mas eu quero muito falar que é lindo mudar. Porque existe uma cobrança de que, fulano mudou, né? Assim, como se ela fosse falsa antes. Tem gente que não aceita. E assim, quando uma mulher decide se separar, e na pandemia assim, aumentaram muito os casos de divórcio, e as pessoas me chamavam muito com, assim, diversas questões, e aí foi o momento que eu comecei a abrir mais esse assunto, que antes era assim, eu não vou falar nada para poupar. Mas só quem está dentro de casa sabe o que acontece, né? Existe um problema, existe um conflito, existem novos relacionamentos, mesmo que a gente demonstre para todo mundo que está tudo bem, que o novo relacionamento é ótimo, que todo mundo se dá bem, só quem está dentro de casa sabe o que acontece. Mas eu fiz uma planilha onde eu separei em 4 caixas e eu pus as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas ficando casada e as coisas boas separando. Ruins ficando casada e as coisas ruins separando. E aí eu literalmente tentei escrever o máximo de coisas possíveis e aí eu vi que estava mais equilibrado mas isso ajuda muito, porque você fala, olha só quanta coisa ruim tem aqui. Quanta coisa... Na verdade, gente, não é coisa ruim. Vocês olharem e falarem assim, nossa, mas o ex-marido dela é ótimo, não sei o quê. São coisas que, para mim, eu não tolerava. Pode ser que hoje eu trouxe muita coisa do meu relacionamento antigo para o novo, coisas boas. De olhar e falar assim, isso eu não tolerava, mas hoje eu tolero. E tem coisas que eu sei que eu não tolero. E eu sei que ali, por exemplo, não me deixar trabalhar ou não me deixar ficar a sós comigo, eu não vou ficar junto com alguém. O Eduardo, uma das coisas que me fez me apaixonar por ele foi quanto ele me permite ser eu mesma. Quanto eu não preciso mudar meu tom de voz, como eu quero me vestir, como eu quero me maquiar. E, assim, a gente muda e o outro também muda. E eu nunca vou esquecer uma frase do Flávio Gicovati, que foi o terapeuta que eu fui uma época, muitos anos atrás, e ele falou assim para mim, ele falou, são 2 aviões andando no paralelo. Cada um, o homem está o marido está num e a mulher está no outro, pilotando as suas vidas e as suas aeronaves. Tem momentos
que eles estão mais perto, momentos que estão mais longe, momentos que um vai para um caminho, o outro vai para o outro, mas eles continuam andando naquela mesma direção, indo para tal lugar. Eu acho que é igual um contrato de trabalho. Cada ano a gente tem que fazer uma reunião, uma DR. Vamos combinar? O que você quer? Ah, você quer ter filho? Você quer ter quantos? Ah, eu também. Não, eu não. Mas por quê? Bota na mesa. Ah, o que você quer para o futuro? Ah, eu quero conquistar X de dinheiro, eu quero comprar tal casa, eu quero viver num tal lugar. Ou não, eu não quero. Eu quero ter uma vida assim, eu quero ter uma vida mais simples, eu não quero ter tanto trabalho. Então, assim, tem que sentar ano a ano e falar o que está acontecendo, porque a gente pode mudar. E a gente deve. Essa é uma grande diferença dessa modernidade de vida que a gente está. É que antigamente era assim, lacrou aquilo, a minha palavra e acabou. Eu até tive uma situação com uma pessoa mais velha, onde passou um ano do contrato e tinha um contrato, ela... Não, mas você não combinou isso comigo. Eu falei, não, mas espera, agora a gente tem que sentar, porque as coisas vão mudando. Então, vamos sentar e ver se esse formato tá bom para você e para mim ou não. Porque pode não estar bom para os dois lados. E normalmente não está bom para os dois lados. Então, eu acho que antigamente tinha muito essa coisa. Você combinou, você falou que ia casar, então fica para o resto da vida, pronto, um beijo, tchau. E acabou. E tem hoje a modernidade que deixa que a gente refaça esses contratos. E o que eu aconselho sempre é, refaça o contrato com aquela pessoa. Veja se você consegue, porque é isso, é lindo ser família. Agora nós vamos ver o depoimento da atual esposa de Cacá. Eu fui muito julgada no início do relacionamento. Por ser uma segunda possível esposa, sabe? Por estar me relacionando com um cara cristão, que conhece a palavra de Deus, que tem a temência de Deus e que é divorciado. Então, isso pra mim foi bem difícil no início. Eu lembro que eu chorava muito. E durante muitas fases do nosso namoro, assim, às vezes ele chegava e me via chorando. E eu não conseguia nem explicar o porquê que eu tava chorando, sabe? Tadinho. Porque era muito julgamento. E ao mesmo tempo que era um julgamento dos outros, eu ficava com muito medo. E eu pedia muito pra Deus me livrar se não fosse da vontade dele. Falava, Deus, olha... Não tô querendo muito que você me livre. De verdade, pode tirar da minha vida, porque eu acho que não vale a pena, sabe? Não vale a pena o desgaste. E aí eu orava, falava isso pra Deus, falava. Tenho certeza que ele orava também, falava a mesma coisa, porque é muito delicado. Eu lembro que ele vinha falar comigo e eu só chorava. Eu lembro que antes da gente se casar, eu recebia muito direct não sei se eram cristãos, não sei se eram pessoas conhecidas da palavra de Deus, mas eu recebia muito direct das pessoas falando assim, olha, você não vai se casar, você não pode se casar. Não é da vontade de Deus que você se case, tá pecando, você tá... Isso é prostituição. Falavam isso pra mim. E eu lia isso e eu ficava assim, fôlego, sem ar, desesperada, sem saber o que fazer, sabe? Porque, de certa forma, tem na palavra de Deus, né? Sobre o divórcio. E tem também outros caminhos que Deus usou com outras pessoas. Tem a viúva, né? Enfim. Mas eu ficava nesse conflito. Era muito difícil pra mim. Eu pensava, eu não quero fazer nem mal pra mim, nem mal pra ele, né? Quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer fazer mal pra aquela pessoa. Nem mal pra Deus, né? Que eu amo Deus. Então, eu sofri muito. Antes do nosso casamento, foi bem difícil, assim. Parecia que tava tudo às mil maravilhas, as preparações, o vestido de noiva, o bolo. Casar é uma delícia. Muito bom. Mas eu tava assim, ó, muito tensa. Porque eu orava todos os dias pedindo pra Deus me mostrar se era aquilo mesmo, sabe? Agora, casamento, pelo menos pra mim, porque a minha família inteira, os meus avós, todo mundo... perto de mim, nunca teve divórcio. Então, eu não tinha um convívio com isso na minha vida. Os meus pais são casados, meus avós são casados. Então, pra mim, não conseguia nem imaginar, sabe? Quando eu pensava nas crianças também, eu não conseguia nem imaginar o quão difícil é pra eles, né? Porque eles não fazem a escolha, né? Eles não tiveram a escolha, né? Eu ainda tive a escolha de me relacionar com ele. Eu escolhi me relacionar com ele. Agora, as crianças, não, né? Então,
Então foi bem delicado, mas a gente orou bastante, o Kaká também, porque realmente é da minha vontade e da vontade dele fazer a vontade de Deus acima de tudo, sabe? A gente tem muito temor, a gente pensa muito nisso, em todas as nossas decisões. Sempre antes de tomar uma decisão em casa, a gente ora muito, a gente busca mesmo pra ver se é da vontade de Deus. Uau. E aconteceu, deu certo, a gente se casou. Até a minha entrada, assim, eu falei, olha, Deus, agora eu tô entrando. Eu lembro que a minha enteada, muito fofa, a Isabela, ela queria me ver vestida de noiva. Graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com eles. Ai, que bom. Ela queria me ver vestida de noiva. Então, ela ficou lá atrás da cortina comigo, antes de eu entrar no altar, né? Com meu pai. E aí, nesse momento, eu lembro que ela falava comigo e falava, tia Carol, não sei o que, você tá linda. Eu nem conseguia muito dar atenção pra ela, porque eu tava muito tensa, gente. Eu tava muito tensa. Porque eu pensei assim, eu vou entrar, né? E eu orei tanto, se não for da vontade de Deus, ele ainda tem alguns minutos pra mudar. Não tinha teto, né? O teto não ia cair, mas vai cair uma tempestade, vai acontecer alguma coisa. Foi muita oração mesmo e a gente se casou e hoje a gente vive, assim, uma vida muito tranquila. Óbvio, nós não temos um casamento perfeito, a gente tem muitos problemas, mas a gente acredita nas mesmas coisas. Então, isso faz dar certo. Uau. Sabe? Porque a gente tá sempre na mesma direção. Alinhado, né? Alinhado. É. A gente pensa muito parecido também. E quando a gente não pensa parecido, a gente sabe onde começa o conflito. E a gente também sabe onde ele termina. Eu falo assim, porque elas ficam procurando. Algumas amigas ainda estão procurando. E eu falo pra elas, eu falo, não existe ninguém perfeito. É. E se você escolher alguém pra se casar um dia, saiba que você vai sofrer sim com essa pessoa. Não vai ser a pessoa que vai te fazer feliz todos os dias. Não existe isso. Você vai sofrer sim. Só que assim, se você escolher se separar dessa pessoa um dia, você vai depois encontrar uma outra pessoa que também vai ter defeitos e que talvez você também queira fazer a mesma coisa. Então, busca Deus primeiro, de todas as coisas, de todo o seu corpo, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E a pessoa que aparecer na sua vida e você se casar com ela, vai com ela até o fim. E aí, me diz aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Um assunto muito delicado, que nós não devemos julgar. Mas eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião sincera sobre esse assunto. Desde já te agradecemos, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo. Logo abaixo na descrição tem o link do e-book Dois se tornam um, o manual do relacionamento duradouro. Deus te abençoe. Até os próximos vídeos.